Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouquinho e, como sempre falamos aqui, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Hoje continuaremos aí esta lição do novo trimestre, a segunda lição do novo trimestre, um trimestre que está sendo de bênçãos, e hoje iremos aprender grandes e profundas lições com um grande homem de Deus chamado Abraão. Então não perca a oportunidade de estar conosco aqui nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos nesse instante enviar a nossa saudação aos nossos queridos irmãos da terceira idade. E os pastores também, os pastores jubilados, queremos enviar a nossa saudação em nome do nosso pastor presidente, né? Queremos enviar a saudação e pedir aí que abra os seus braços para receber um abraço do nosso pastor Ailton, da irmã Judite, todos os nossos irmãos da terceira idade. Abre os braços, receba agora fechando o braço. Eita, que abraço maravilhoso! Deus continue abençoando você, meu irmão, minha irmã, e toda a sua família. Vocês são bênçãos da parte do Senhor para a vida do nosso pastor, para a nossa igreja e para toda a sociedade. Vamos orar nesse momento, pedir a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento tão feliz que nos concede de termos o privilégio de podermos anunciar a Tua palavra, estar em Tua presença e aprender, Senhor, nesta manhã mais uma lição tão gloriosa. Queremos pedir uma bênção sobre todos os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Pedir uma bênção, Senhor, sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, o evangelista Sonivaldo, todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, além das direções de EBD, Senhor, professores e alunos que estão neste momento, Senhor, em pleno funcionamento em nossas congregações, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Continue a estender nas Tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor. Não perca a oportunidade de louvar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de louvar ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos, todos os ouvintes da palavra de Deus. Que bênção estarmos aqui na presença do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade, primeiramente ao autor da nossa vida, ao nosso Deus, mas também queremos agradecer ao escalado deste programa e também ao nosso querido pastor presidente pela confiança de estarmos aqui para juntos com todos adorar ao Senhor. Queremos convocar, reforçar o convite para que possamos neste momento parar tudo que estivermos fazendo e louvar a Deus. Amém, irmãos? Hino de número 194, Jesus me guiará. Aleluia, o Senhor está conosco em todos os momentos. A quem fere as pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas sendas escarpadas velará por mim Jesus.
pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo já nos horizontes de uma perene mansão. A quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há contato quem me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com a mão ferida, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, a quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Há um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração. Há favor e liberdade em Jesus o Salvador, muita graça e verdade e poder consolador. A quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Aleluia, glória a Deus. Estamos guiados, orientados, não estamos à deriva neste mar da vida. Temos um guia fiel, é o nosso Deus. Aleluia. Hino de número 232, os bem-aventurados. Aleluia. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam mais riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam hoje jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem-aventurado fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz, tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu, e por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber.
receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais. Quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado o Salvador e possuo seu amor. Gozarei eternamente, muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. O texto áureo está em Gênesis 12:7, que diz: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A verdade prática nos diz que quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, Abrão volta do Egito para Canaã. Segundo tópico, as consequências das escolhas. E terceiro tópico, os altares erguidos por Abrão. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 13, versículos 7 ao 18. Nós pedimos para colocar aqui neste momento, queremos que coloque o texto em tela, Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 18, e vamos fazer esta leitura. Gênesis 13, 7 diz o seguinte: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor a bênção sobre a vida do seu filho que irá ministrar a lição neste dia. Se você puder, feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos, nesse instante, pedir a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar esta aula, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, o esteja direcionando.
nos trazendo lições profundas, Senhor, que Tu queres nos ensinar neste dia. Continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho. E vamos, neste momento, convidar aqui o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação, dizer como é bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical, participando não somente de um programa, mas participando de um culto. Um culto que está acontecendo agora nesse momento, mas que acontece também aí na sua casa, que acontece no seu trabalho, acontece onde você estiver. E o culto, você sabe, no culto tem um momento da adoração, tem um momento da oferta, tem um momento da leitura, da exposição da palavra de Deus. E nós chegamos nesse momento agora, dessa parte do culto que é o momento do ofertório, onde você pode adorar a Deus também com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o voto que você fez e que você quer pagar. Então você pode adorar a Deus também com os seus dízimos, com as suas ofertas. Meu amado irmão em Cristo Jesus, agora é bom lembrar, faça isso, mas faça com dedicação, faça com amor, faça como um ato de gratidão. Abra a mão para o Senhor, mas como um ato de gratidão, como um ato de amor, um ato de adoração, um ato de comunhão a Deus. Se você pode fazer isso essa manhã, faça com muito prazer, com muita alegria. E eu quero ler um texto com você nessa manhã de domingo. Abra sua Bíblia conosco, um versículo que fala tudo isso, fala de adoração, fala de coração voluntário, fala de um coração que ama, fala da disposição da alma em adorar a Deus com as nossas ofertas. O capítulo 35 do livro de Êxodo e o versículo de número 5 diz assim: tomais do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Quero destacar nesse versículo esta expressão, cujo coração é voluntariamente disposto. Olha, coração disposto, coração voluntário, é assim que a gente adora a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pensando em você que está em outro país, você que está em outra cidade, você que não tem aquela disponibilidade de vir ao culto, vem disponibilizando alguns canais e aparece o primeiro canal agora na sua tela. É justamente o QR Code e algumas contas bancárias. Logo na parte de baixo você tem um Pix, que é o CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faça isso que com certeza a mão de Deus irá te abençoar muito. E eu quero lhe convidar para nós fazermos uma oração. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Mas fazer uma oração como? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus. Agradecer pelo pão que chega nas nossas mesas, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de um domingo de manhã estar vivo para agradecer, para louvar, para adorá-lo, para aprender. Com certeza Deus tem uma palavra aos nossos corações. E nessa oração, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Você que está orando pelo seu filho, que está desempregado, pelo seu marido, você que está orando pela sua esposa, está orando também por algum parente, um sobrinho, um neto. Deixa eu te dizer uma coisa nesse domingo, Deus tudo pode fazer. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Pai querido, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Muito obrigado pelo pão, pela água, pelo alimento que chega nas nossas mesas. Pai, agora abençoa Teus filhos, tem misericórdia daquele, Pai, que está precisando de uma porta de trabalho. Faz um milagre nessa manhã, abre uma porta de trabalho para quem está desempregado. Tem misericórdia dos Teus filhos, Pai, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa possa estar estendida.
Nesse momento nós te agradecemos e nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil e desta feita o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor com o hino de número 609. Na verdade, esse hino é uma proclamação, é uma certeza. A gente exclama uma convicção que Deus nos dará vitória se andarmos em plena luz e confiarmos só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei, a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus, exclame isso. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Com convicção, repita: vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Diga: vitória Deus já deu a mim, vitória Deus já deu a mim, eu sei. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a nós, eu sei. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição da palavra do Senhor e, como comumente fazemos, convidamos você a pegar a sua revista de escola dominical, a pegar a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua caneta, porque aqui a escola dominical aqui na Rede Brasil sempre tem algo a mais para ensinar. Então é importante ter aí o caderninho de anotações para anotar e depois sair revisando todo o conteúdo que foi exposto nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor, e preciso falar da minha alegria, da nossa alegria, de estar na casa de Deus, de estar participando de uma escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando a palavra de Deus. E como é bom ler Bíblia, como é bom meditar nas Escrituras, como é bom receber da parte de Deus, aprender, estar aos pés do Mestre. E o Espírito Santo de Deus, que ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, faz com que a gente entenda a sua palavra e nos ajuda a aplicar na nossa vida prática. Você vai concordar comigo, é muito bom estar na igreja. E vamos estudar mais uma lição? Nós temos mais uma lição. Esse trimestre, é um trimestre riquíssimo. Esse trimestre que tem por título Homens dos quais o mundo não era digno. Nós estamos estudando, você que está chegando agora na escola bíblica dominical, até você que aceitou Jesus como Salvador e está participando das primeiras programações, nós estamos estudando durante 3 meses o personagem Abraão, depois iremos estudar o personagem Isaac
e depois nós iremos estudar o personagem Jacó. Veja, 3 personagens que têm lições importantíssimas para as nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar nessas lições que falam desses personagens, Abraão, Isaac, Jacó, porque estes homens, a Bíblia não apresenta esses homens como super-heróis, infalíveis, não. A Bíblia apresenta como homens reais, porque a Bíblia é um livro muito sincero. A Bíblia mostra que esses homens têm falhas, como qualquer outro tem falha, mas também tem suas virtudes, e a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, abençoando esses homens, ajudando esses homens, dando promessa. O que Deus fez com eles, faz com a gente também, dispensar da sua misericórdia, da sua graça, mesmo sabendo que esses homens, é claro, Abraão, Isaac e Jacó, Deus tinha um projeto particular com eles para a formação da nação de Israel, mas as lições que a gente aprende são lições riquíssimas. E nós estamos, no domingo de hoje, desde a lição de número 1, estamos falando de Abraão, porque a lição de número 1 fala sobre Abraão, a 2, a 3 e a 4, e até mesmo até a lição 6, da lição 1 até a lição 6, o personagem central é justamente Abraão. Nós estamos agora na segunda lição, que vai aparecer na sua tela, o título da lição, olha aí. O título da lição é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Vamos ler o textuário juntos? Vamos ler o textuário, a gente sempre faz isso aqui. Olha o textuário, diz o seguinte: E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Agora vamos ler a verdade prática. Nos acompanhe. Verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Vamos fazer um comentário bem rápido? Observe bem. Se você está com a lição aberta aí, você está vendo que o título é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Por que está escrito lá Abraão? Nós estamos estudando o capítulo 13 do livro de Gênesis. Essa lição está toda baseada neste capítulo. Abrão só vai se chamar Abraão a partir do capítulo 17. O nome de Sara inicialmente é Sarai. Então, só no capítulo 17 nós teremos uma lição para estudar que falará sobre isso. Ela passará a ser chamada de Sara. Então, lembre disso. No início, o primeiro nome é Abrão, depois passa a ser Abraão. No início, o primeiro nome é Sarai, depois passa a ser Sara. E o título da lição é A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Vamos ver os objetivos da lição de hoje, que vai aparecer agora na sua tela. Primeiro objetivo, apresentar o retorno de Abraão do Egito para Canaã. Segundo objetivo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E terceiro e último objetivo, mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar também o tópico 1. Olha, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3 da lição, ele tem uma estrutura que precisa ser atendida. E nós vamos observar parte por parte. Vamos para o tópico 1 da lição? Nos acompanhe nesse momento. Aparece agora na sua tela o tópico 1 e os seus seguintes subitens. No tópico 1, nós vamos estudar Abraão volta do Egito para Canaã e nós temos os seguintes subtópicos: contenda entre os pastores, Abraão e Ló se separam e as escolhas de cada um. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. O que é que nós iremos estudar no tópico 2? Aparece agora aí na sua tela. As consequências das escolhas. Primeiro subitem, resultados da escolha de Abrão, resultados da escolha de Ló e a atitude de Abrão para com Ló. Vamos para o terceiro e último tópico da lição, também com suas respectivas estruturas. Observe bem, primeiro, Abrão, um construtor de altares, depois mais um altar e por último, o último tópico, subtópico, o altar em Hebrom e Moriá. Então, é assim que a nossa lição está estruturada, é assim que a nossa lição está elaborada e vamos agora para o comentário da lição, tópico 1 e o item de número 1. A gente vai ler um trechinho desse comentário para começar aqui a conversar sobre esse assunto tão importante. Observe, aparece agora na sua tela.
Abrão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho. Gênesis capítulo 13, versículo 6 diz: porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Está lá em Gênesis 13, verso 6. Vamos parar por aqui e vamos fazer um comentário bem rápido sobre isso. Observe bem, o capítulo 13 do livro de Gênesis mostra o retorno de Abraão do Egito para Canaã. Você estudou conosco em lições anteriores que quando Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus, ele foi justamente para Canaã. E na terra de Canaã, ou melhor, a terra de Canaã, que fica localizada naquela imediação lá do Oriente Médio. Aquela região do planeta é uma região seca, é uma região árida, não é uma região coberta de florestas. E temperaturas altas, tanto durante o dia, à noite essas temperaturas também caem. Então era muito comum acontecer aqueles períodos de estiagem muito grande, como é até o dia de hoje. Não era normal acontecer fome na terra, ou seja, faltar víveres, faltar alimento. E o local mais próspero naquele momento era o Egito, devido ao rio Nilo. O rio Nilo é um rio gigantesco, daquele que corta todo o Egito. Abraão foi para lá, mas depois Abraão retorna. Só que quando Abraão retorna para Canaã, está voltando Abraão, está voltando Sara, sua esposa, e está voltando também seu sobrinho Ló. E eles voltam, e voltam com muita riqueza. Quando eu falo riqueza, não imagine que é ouro, prata. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás, em outra realidade. As riquezas naquela época, elas eram medidas justamente pela quantidade de animais, pela quantidade de servos e servas que tinham. Então, quando os dois voltam, nós temos dois rebanhos, o rebanho de gado de Abraão e o rebanho de gado de Ló. Estão justamente em Canaã. E Canaã, como qualquer outra terra daquele ambiente, tinha também faixas de terras agricultáveis. Observe, são faixas de terras, não eram campos tão abertos de terras para a pastagem. O que é que acontece nesse momento? Observe a lógica do texto. Muita terra, vamos começar assim, olha, muita terra seca e pouca terra com pastagem. E você tem dois grandes rebanhos, os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão. O que é que aconteceu? A disputa por pastagem vai causar uma briga, uma contenda, entre Abraão, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. É bom deixar claro aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, abra conosco, por gentileza. Vamos ler um texto bíblico? Gênesis capítulo 13, versículo 7, diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Ora, contenda entre os pastores, não foi contenda entre Abraão e entre Ló, mas foi entre os pastores que houve contenda. E outra coisa, ainda no versículo de número 8, abra sua Bíblia aí conosco, capítulo 3, versículo 8, diz assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Tem um versículo que merece a nossa atenção ainda, retrocede no texto aí, por gentileza, Gênesis capítulo 13 e o versículo número 7, que eu quero só chamar a sua atenção para a gente fazer uma pontuação. Diz assim no versículo 7: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Olha, os cananeus e os fariseus habitavam a terra. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui, eu quero que você acompanhe essa lógica. Como eu já disse, muita terra seca, pouca terra agricultável. Muito gado para pouca terra agricultável, para pouca pastagem. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Lembre-se, não é entre Abraão e entre Ló.
Só que o texto também diz, no versículo 7, que os fariseus estavam naquela terra e os cananeus também. Quando a gente olha a geografia daquela época, a terra de Canaã tinha diversas tribos, cidades, né? Cidades e tribos nômades que rodavam pelo aquele território de Canaã. Mas aqui é frisado o fariseu. O fariseu ele tem uma característica que eles habitavam em cidades sem muros, sem proteção, era um povo agrícola, um povo do campo, então eles precisavam de pastagem. Então o texto já mostra aqui que nós temos muita gente disputando poucas pastagens. E quando Abraão vê essa briga entre os pastores de gado e vê que isso vai bater justamente no seio da sua família, vai chegar do seio da sua família, Abraão toma uma atitude que aparentemente é inusitada. Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, não haja contenda entre nós, nós somos irmãos. Pegue bem essa frase, meu amado irmão, nós somos irmãos. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Veja que Abraão concede a Ló a oportunidade dele escolher para onde ele quer ir. E meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, Abraão, ele é o mais velho. Abraão, ele é o tio. Ló é o mais jovem. Abraão é o chefe da clã, é quem está à frente. Como acontece até o dia de hoje, quem está na frente é quem pode dar a voz de comando. Então Abraão podia muito bem naquele momento, isso é lógico dentro do texto e até dentro daquela cultura, era Abraão por ser o chefe, eu digo chefe no sentido de ser o líder daquela pequena comunidade, daqueles pastores. Inclusive, Abraão podia dizer a Ló: Ló, tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda. Abraão podia decidir, mas Abraão quis dar isso para Ló. Então Ló, ele, baseado numa escolha pelos olhos, veja que coisa interessante vai acontecer aqui. No capítulo 13, abra sua Bíblia conosco, e o versículo de número 10. Ló e levantou, vamos ler? 13, verso 10 do livro de Gênesis, nos acompanhe. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló, naquele momento, fez uma escolha. E observe, a escolha de Ló é uma escolha pela aparência. Ele olha para o campo e diz: que campo bom. Veja que o texto diz assim: as campinas do Jordão, que era toda bem irrigada. Era excelente para colocar o gado dele ali. E era tão bonita as campinas do Jordão que o texto bíblico diz assim: parecia o jardim do Senhor. Já dá para a gente imaginar que local bonito era isso. Parecia o jardim, mas é bom deixar claro, parecia, mas não era. Me desculpa aí a redundância, mas não era, só para chamar a sua atenção. São pessoas que seguiam, eles estão se guiando e tomando decisões pela aparência. E o texto ainda complementa: parece que está se entrando para o Egito. Eles pegam o autor, no caso Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, ele tem o cuidado de descrever: olha, parece como o jardim do Senhor, é como a terra do Egito, quando se entra justamente para Zoar. Ele está escolhendo o que tem de melhor ali para comparar essas campinas do Jordão. E Ló escolhe, e Ló vai embora. Veja a preocupação. Vamos analisar os dois personagens aqui. Enquanto Abraão quer manter a paz, Ló seguia pelos olhos. Abraão está disposto a manter a comunhão, a manter a paz. Diz assim: Ló, escolhe, Ló. Não haja briga entre a gente. Veja que Abraão não quer uma guerra no meio da família. Abraão está disposto a abrir mão de alguns direitos para ele poder ter paz no seio da família dele. E aqui cabe uma reflexão para mim, para você, para nós, porque eu estou incluso e como estou incluso nisso aqui.
Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, se for necessário abrir mão de alguma coisa para ter paz, então faça isso. Siga o exemplo de Abraão, para você ter paz no ambiente familiar. Veja que Abraão podia dizer, eu posso mandar, eu posso dizer, você fica aqui, eu posso dizer, você vai para lá, mas Abraão preferiu dizer assim, escolha. Se é para a gente ter paz, escolha. Outra coisa que a gente aprende aqui, o sobrinho se afastou. Quando se afastou com todo o seu gado, a paz reinou naquele ambiente ali. Há momentos que, como diz o escritor Salomão, há momento de juntar, mas há momento também de se afastar. E Ló se afastou. Ele escolheu a melhor parte. Outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção na atitude de Ló. Ló, ele se guiou pela aparência e, antes disso, ele não se preocupa com Abraão. Ele poderia dizer, dentro daquela cultura, isso é legítimo até dentro do texto, ele podia dizer, não, meu pai Abraão, o senhor é o mais velho, o senhor é o responsável, o senhor quem decide para onde o senhor quer ir. Ele podia devolver esse direito, mas Ló não quis devolver o direito. Ele aproveitou a oportunidade, ele aproveitou que o local era bonito, então faltou, ele não honrou o tio como deveria ter honrado. E foi embora. E escolheu a melhor parte. E lembre-se que Ló foi ajudado por Abraão durante muito tempo. Ajudado no Egito, ele enriqueceu por causa do tio também. E agora o sobrinho vai embora, para longe. E onde é que fica Abraão? Nos Carvalhais de Manre. Os Carvalhais de Manre, capítulo 13, abra sua Bíblia conosco, capítulo 13, e o versículo de número 18, o texto bíblico diz assim, e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos Carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Os Carvalhais de Manre não tinham a mesma beleza que as Campinas do Jordão. Próximo aos Carvalhais de Manre, não tinha os mesmos pastos verdes como tinha Campina do Jordão. E Abraão ficou justamente ali. E o que eu quero dizer para você nessa manhã de domingo aqui, que o melhor local onde a gente possa estar, primeiro é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor local para mim, para você, para qualquer um, é estar no centro da vontade de Deus. E outra lição, que o melhor local onde nós devemos estar é aquele onde a gente possa ter paz, comunhão, tranquilidade. Você me entende nessa manhã de domingo? Porque, meu amado irmão em Cristo Jesus, você pode estar no melhor apartamento do mundo, com tudo que tem de tecnologia, mas se não tiver paz, não é bom. Você pode estar também na casa mais simples, mas se não tiver paz também não é bom. Mas você pode estar em qualquer local. É isso que Abraão nos ensina. Se tem paz, então está tudo bem. Deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus que vem ao nosso coração. Se for necessário abrir mão de alguma coisa para ter paz, então abra mão. Você vai ver que você vai ser muito mais bem abençoado. Já Ló fez uma escolha pela aparência, isso vai trazer muitas consequências para Ló. Vamos voltar para a nossa lição? Vamos ler mais alguns trechos aqui da nossa lição e eu quero lhe convidar para a gente abrir a nossa lição no tópico 1 e no item 3, aparece agora na sua tela. Olha aí as escolhas de cada um, é o que aparece aí para você. As escolhas de cada um, tópico 1, item 3. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da Campina do Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas campinas, nas cidades das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ora,
Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores perante o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 12 e o versículo também 13. Escolhas. Não escolhas? Um escolheu ficar em Canaã, outro escolheu as Campinas do Jordão. Um escolheu por fé, o outro escolheu pela aparência. Vamos ver as consequências? Observe, enquanto Abraão ficou no local fixo, Ló está descendo pelas Campinas do Jordão e é muito provável, vou me arriscar a dizer aqui nesse domingo de manhã, que é muito provável que Ló não tenha se dado conta que ele estava descendo, tão encantado com a beleza que estava em volta dele. Só que na proporção que ele está descendo, ele está chegando próximo a duas cidades, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Existiam outras cidades por ali, mas o texto bíblico faz ênfase a Sodoma e a Gomorra porque eram duas cidades pecadoras, duas cidades imorais. Veja, um caminho tão bonito, mas é um caminho que levava a um local de pecado, a um local de falhas, de erros. Reflita nessa manhã, meu amado irmão em Cristo Jesus. Vale a pena? Será que vale a pena fazer uma escolha onde te leva a ambientes de pecado? Não vale não, você vai perceber isso. Outra coisa que a gente vai vendo no texto bíblico, enquanto Ló está com Abraão, Ló tem tenda. O texto bíblico diz que ele foi armando a sua tenda, armando a tenda. Mas quando ele chega na cidade de Sodoma, principalmente lá no capítulo 19, abra sua Bíblia conosco, vamos ler capítulo 19, olha as consequências de decisões erradas, né? Decisões, capítulo de número 19 de Gênesis e versículo 1, diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3: E porfiou com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Apenas até aqui nesse versículo, para a gente fazer uma observação. Quando Ló chega em Sodoma, Ló tem casa. Veja que antes ele era nômade, mas em Sodoma ele tem casa. Mas a cidade de Sodoma era tão pecadora que Deus resolveu destruir. Nós iremos estudar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra em outra lição. Eu só estou adiantando aqui para você que Deus resolveu destruir essa cidade. Observe, tudo começou escolhendo pela aparência. Tudo começou, esses erros começam, porque está encantado com a aparência e chegou no local de pecado, um local falho, um local onde a mão de Deus iria pesar fortemente naquela cidade. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, aprenda uma coisa, Vamos aprender, estou me incluindo, vamos aprender uma coisa nessa manhã de domingo. Escolha se faz dentro da vontade de Deus. Nós não vemos em nenhum momento Ló dizendo assim: eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar a vontade do Pai. Não, você vê Abraão, mas Ló você não vê. Outra coisa que merece também a nossa atenção, Abraão, ele edificou 4 altares. Ló não edificou nenhum altar. Altar é símbolo de comunhão, altar é símbolo de adoração, altar é símbolo de serviço. Altar é símbolo de que tem alguém que se rende aos pés do seu Senhor, do seu Deus, e adora. E Ló não faz isso. Então, quando se guia ou quando se toma caminhos errados, a partir de escolha errada, as consequências são graves. Você vai perceber uma coisa, que uma das consequências das escolhas de Ló foi justamente ele perder a sua esposa. A esposa ficou tão envolvida com aquela cidade de Sodoma que quando Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma, ela olhou para trás. Não é porque ela olhou para trás, é a saudade
olhou para trás no sentido de querer voltar, porque a saudade era grande daquele ambiente tão pecador. E a Bíblia vai dizer, a gente vai estudar isso em outra lição, que ela transformou-se numa estátua de sal, quer dizer, perdeu a esposa. E depois, as filhas também estão envolvidas com aquele mundo de pecado, e ele vai morar só, vai morar com as filhas e vai passar o tempo todo isolado. Veja, quem começou a vida tão bem ao lado do tio, vai terminar dentro de uma caverna, isolado e separado de todo mundo, assustado e com medo que aquilo acontecesse novamente. Pense bem nas escolhas, meu amado irmão, que você está fazendo. Pense bem, minha irmã, nas escolhas que você vai fazer. Se é uma escolha que vai trazer consequências para atrapalhar a sua vida familiar, atrapalhar principalmente a sua comunhão com Deus, não faça essa escolha. O que vale mais é a paz na nossa casa. O que vale mais é a nossa comunhão com Deus. Comunhão a gente não negocia. Cuidado com a aparência, porque a aparência engana muito. E como? Vamos para o tópico 2 na nossa lição? Vai aparecer agora na sua tela o tópico 2 e o item 1. Aparece na sua tela. Resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção certa e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero ler um texto bíblico com você. Fique com o texto bíblico aberto em Gênesis capítulo 13 e o versículo 14. Vamos ler esse texto que o autor só fez citar. E o que nós estamos fazendo aqui é mostrar a você que Abraão ficou nos cavalhais de Manré, que para você que é curioso e quiser fazer um estudo dentro da geografia bíblica, vai perceber que é uma terra que não é tão bonita assim, tão produtiva. Mas onde Deus está, tudo dá certo. Você pode guardar isso nessa manhã de domingo? Você pode guardar isso nessa manhã de domingo? Onde Deus está. Deus está aí, então dá tudo certo. A bênção dele vai estar com você também. Olha que coisa linda, vamos ler o capítulo 13, versículo 14? Diz assim a palavra. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha a diferença. Enquanto Abraão escolheu ficar na terra de Canaã, Deus faz uma promessa gigantesca. Enquanto Ló escolheu as campinas do Jordão, que eram bonitas e bem regadas, ficou sem promessa. Você não vê Deus fazendo promessa para ele. Agora, qual é a promessa de Abraão? Foi Deus ter dito assim, olha para o oriente, olha para o ocidente, em outras palavras, olha onde o sol se põe e onde o sol se levanta. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha em tua volta, porque toda essa terra aqui é tua e da tua descendência. Enquanto um escolheu pela aparência, que foi Ló, e ficou com um trechinho de terra, Deus fez uma promessa a Abraão para dar uma terra muito vasta e maior, não somente para ele, mas para toda a descendência dele. Meu querido, vale a pena esperar em Deus, vale a pena escolher em Deus, vale a pena buscar a paz. Posso lhe dizer algo? Tem momentos que você acha que o que você perdeu foi prejuízo, mas não foi. Foi lucro. Tem momento que você acha, eu perdi. Você não perdeu.
você ganhou e você ainda não percebeu. Deixa o tempo correr. Muitas vezes é necessário a gente perder hoje, mas para ganhar amanhã. Abraão perdeu, não é que ele perdeu, ele simplesmente abriu mão do direito, disse: meu filho, escolha. Aí Deus, que é o Deus Jeová dos Exércitos, que é o juiz justo, juiz poderoso, simplesmente disse: teu sobrinho te deixou aqui, nessa terra seca, mas eu vou te dar essa terra por completa, essa para tu e toda a tua descendência. E não vai faltar nada. Não faltou pasto, veja que não morreu nenhum gado de Abraão, não faltou pasto, não faltou água, porque onde Deus está, quando a gente está na vontade soberana de Deus, Deus arruma um jeito, Deus faz milagre, Deus sustenta, Deus mantém e ninguém morre. Ninguém morre de fome, de sede. Fique na vontade de Deus, meu amado irmão, nessa manhã de domingo, fique na vontade dEle. Escolha dentro da vontade soberana e pense da seguinte maneira: a escolha que eu estou fazendo vai ser bom para minha família? A escolha que eu estou fazendo vai atrapalhar minha comunhão com Deus? Se for atrapalhar sua comunhão com Deus, não escolhe. Se for trazer problema para sua família, não faça. Pense como Abraão. Escolha dentro da vontade soberana do Senhor, respeitando a sua família. Porque, olha, as escolhas são opcionais. Eu estou deixando isso para falar realmente nesse momento que o autor diz assim: escolher é opcional, agora a consequência não é opcional, ela vem. Se a escolha for boa, a consequência vem. Se a escolha for ruim, a consequência também vem. Escolha não é, olha, consequência não é opcional. Então, nessa manhã de domingo, descansa teu coração, descansa esse coração e escolha em Deus, que Deus tem sempre o melhor para a gente. Vamos voltar para a nossa lição? Tópico 2 da nossa lição e o item de número 2, resultados da escolha de Ló. Olha como é que diz o texto. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Gênesis 14, verso 12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. A atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Vamos parar por aqui para a gente poder comentar mais um pouco. Nós estamos comentando na lição e Ló, ele não pensa no tio dele, que é Abraão. Ele escolheu pela aparência. E lá na frente, aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, entrarão em guerra com outras cidades e ele vai ser preso, ele vai ficar preso e cativo. Agora, observe que coisa interessante. Abraão soube que Ló, o seu sobrinho que tinha se afastado dele, estava preso, cativo de guerra. Abraão era um homem de 75 anos de idade, mais de 75 anos de idade. Abraão não era um guerreiro, não era um homem de guerra, um lutador de espada. A gente não vê isso no texto bíblico. Abraão, lá no capítulo 14, ele pega os seus servos, se junta para libertar o sobrinho Ló. Pare e pense comigo nessa manhã. Se Abraão fosse de guardar ressentimentos, se Abraão fosse de guardar raiva, se tivesse dificuldade em perdoar, Abraão dificilmente tinha mobilizado a sua casa para libertar Ló. Dificilmente isso teria acontecido. Mas Abraão não guardou mágoa, não guardou ressentimento. Veja que Abraão sempre procurou a paz, que não haja contenda entre a gente. E quando ele soube que seu sobrinho, que é aquele sobrinho que escolhe pela aparência, muito preso às coisas materiais, a família que já estava envolvida com a cidade de Sodoma, ele diz: eu vou lá libertar o meu sobrinho. Sabe qual a lição que a gente tira? Posso falar mais perto com você? Vamos pensar junto?
Vamos pensar junto aqui nessa manhã, vamos refletir. Jesus está falando conosco, não somente aqui no estúdio, mas falando com você aí dentro da sua casa. Abraão não guardou mágoa, nem raiva, nem rancor do seu sobrinho que se afastou. O sobrinho que não pensou no tio na hora das escolhas. Abraão foi atrás, mobilizou a casa inteira e libertou o seu sobrinho, Ló. E mesmo Ló sendo liberto, Ló não quis sair de Sodoma para ficar com o tio. Não, ficou justamente lá em Sodoma novamente. Permaneceu lá em Sodoma. Não guarde mágoa, não guarde ódio, não guarde rancor pelas coisas que já fizeram com você. Lhe abandonaram, lhe deixaram. Não guarde. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo assim, mas não é fácil. Quem está dizendo que é fácil? São coisas difíceis, mas você tem um amigo nessa manhã de domingo chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele dá força, ele dá graça, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, para a gente perdoar, para a gente buscar Deus, chegar diante dele, pedir Deus nos ajuda, ter esse sentimento ruim de dentro de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda que eu preciso amar mais meu irmão, que eu não posso retribuir mal com mal. Faça isso nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar. Perdoe e vá em busca daqueles que lhe fez mal. Não é o caso de Ló. Ló não fez um mal, mas é um desrespeito. Não fez um mal no sentido de agressão física, é um mal de respeito, não pensar no tiro. Não, mas mesmo assim, você vê Abraão, veja o que é maturidade cristã. Veja que é um homem guiado por fé, um homem de comunhão com Deus. A atitude é diferente, a vida é diferente, a postura é diferente. É isso que Deus está nos ensinando nessa manhã de domingo. Através dessa lição, através da sua palavra e, claro, por intermédio também da lição. Postura. Homem de altar é homem de fé. Homem de altar é homem prudente, de posturas diferentes, que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Vamos para o tópico 3 da nossa lição? Nós estamos falando de altar, né? É bom deixar claro que Abraão é homem dos altares, olha. Os altares erguidos por Abraão. Até nesse momento ainda é Abraão. Vamos ler. Abraão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que lhe daria daquela terra a sua descendência. Vamos fazer um comentário sobre os altares? Você já percebeu que Abraão é um homem de altar. Agora veja que coisa interessante. Abraão é um homem semelhante a mim e a você. Digo semelhante que é um ser humano como qualquer outro. Tem suas virtudes? Tem suas falhas? Tem. Na aula da semana passada nós vimos uma falha de Abraão. Nas próximas aulas nós veremos que Abraão é um homem falho. E isso não tira a credibilidade do texto bíblico e nem tampouco do personagem. Isso só mostra uma coisa para a gente, uma grande verdade. Que mesmo falhos, mesmo com defeitos, mas quando a gente chega perto de Deus, quando a gente pede misericórdia ao Pai Celestial, quando a gente chega diante do Senhor, há um Deus capaz de perdoar a gente. Ele nos perdoa, nos consola, nos ajuda nas nossas fraquezas. Lembre disso nessa manhã de domingo. Altares. O altar de Siquém, capítulo 12 de Gênesis, versículo 7. Por gentileza, abra aí sua Bíblia conosco. Capítulo 12 e o versículo de número 7. Olha como é que diz o texto bíblico. Esse é o primeiro altar. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. 12 e verso 7. Esse altar, que ficava na região de Siquém,
É um altar de adoração. Aquele altar da promessa. Deus fez a promessa, Ele colocou um altar. Construtor de altares. Isso está falando tão forte ao nosso coração nessa manhã de domingo aqui. Construtor de altares. Quer se dar bem na vida cristã? Construa seu altar. Talvez você está perguntando, mas que altar? Altar é símbolo de adoração, é vida de comunhão, é vida de leitura, vida de meditação, vida de santidade. Levante esse altar na vida. Olhe, não importa onde Abraão estava. Se ele estivesse em Siquém, se ele estivesse em Betel, se ele fosse para Ai, o texto bíblico vai mostrar, vão mostrar 4 altares. Onde ele estiver, tenha certeza de uma coisa, sempre vai ter um altar erguido ali, para lembrar que aquele local é um local de adoração a Deus. Tem mais altares. Capítulo de número 12, versículo 8, ali olha. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9, para a gente fazer uma leitura completa. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Meu querido, em Siquém ele tem um altar. Entre a cidade de Betel e Ai, ele também tem um altar. Ou seja, se você me perguntar, esses altares simbolizam o que na vida de Abraão? Uma vida contínua de adoração. E aqui nós temos uma grande lição. A gente adora a Deus, já que estamos falando de adoração, de consagração. Nós adoramos a Deus não é somente na nossa casa. Nós adoramos a Deus também com o nosso serviço lá no trabalho. Sim, o seu serviço bem feito e feito com honestidade é um ato de adoração a Deus. A sua vida perante os vizinhos, perante a comunidade, aquela vida honesta, sincera, de crente, é um ato de adoração também a Deus. Então adore a Deus. Então, vida de altar é vida de adoração, é vida de consagração, onde a vida é dedicada exclusivamente para o Senhor. É vida de santidade, onde o homem não se envolve com o pecado. Abraão, com suas falhas, com seus defeitos, mas nunca largou do altar. Então, da mesma maneira, meu amado irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, eu sei que os problemas são vários, as dificuldades, olha, vem os problemas, vem as lutas, vem as tentações da vida, mas não saia do altar, mesmo fraco. Olha, Jesus está falando aqui com a gente nessa manhã de domingo para dizer a você, mesmo fraco, mesmo falho, com tantos problemas, mas não saia do altar, não saia. Me permita dizer uma coisa nessa manhã. Na sua casa, tenha seu lugar de adorar. No seu trabalho, tem um altar lá também. Na sua vida, entre os vizinhos, também tem o seu altar. Quando o autor do livro de Gênesis disse assim, que naquela terra estavam os cananeus e os fariseus, povos que nunca adoraram a Deus, povos com outras culturas, outra religião, povos politeístas, mas mesmo diante de situações como essa, Abraão disse assim, o altar está erguido. Mesmo em ambientes que não era um ambiente tão favorável, disse o altar está erguido. O ambiente não é tão bonito, o altar está erguido. O ambiente é seco, mas o altar estava erguido. Pode faltar tudo, mas o altar está erguido. Faça isso. E quando a gente ergue o altar, a gente tem promessa de Deus e Deus cumpre a promessa para a gente e para toda a nossa família. Veja as consequências das escolhas. Está vindo à nossa mente nesse momento. As consequências das escolhas. Enquanto Abraão escolheu estar com Deus, a consequência de Abraão caiu sobre ele e toda a família.
esta terra, é isso que Deus disse, eu vou dar a você e toda a sua descendência. Agora veja Ló, escolheu e a consequência caiu em cima dele e da família. Perdeu a esposa e passou a vida dentro de uma caverna. E deu origem a 2 povos, os amonitas, que são inimigos de Israel. Ao longo do texto bíblico você vai ver, os amonitas que estavam lá, inimigos de Israel. Quer dizer, em outras palavras, os seus próprios descendentes passaram a ser seus próprios inimigos lá na frente. Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você escolhe. Se escolher bem nessa manhã, tem promessa de Deus. Por isso que a lição é a fé nas promessas de Deus. Então, faça isso nessa manhã. Tenha fé nas promessas. Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Ele vai fazer. Vamos voltar, nosso tempo está terminando, vamos voltar lá para a nossa lição. Tópico 3 e o item 3, o último altar, aparece agora na sua tela. Tópico 3 e o item 3. Um altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que, em nossa jornada, devemos viver em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho na promessa, Isaque, nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho lhe perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis capítulo 22, versículo 6, versículo 7. Somente uma paradinha por aqui. Nós teremos uma lição para falar somente sobre esse assunto aqui, esse último altar. O que eu posso lhe adiantar de maneira geral é o seguinte: o altar de Hebrom e o altar de Moriá. Veja que para cada altar tem uma história. O primeiro, promessa. O segundo, um retorno às promessas. Mas nós temos o altar de Moriá, um altar de sacrifício, onde foi erguido em decorrência de uma prova muito grande. E essa prova nós iremos estudar em outra lição, é quando Deus pede Isaque, seu filho, para ser sacrificado. Claro que o que Deus estava fazendo ali era provando a fé e a obediência de Abraão. Deus não ia deixar e Deus não recebe sacrifício humano. Mas depois que essa prova foi passada, mas o altar estava erguido. Meu querido, independente se o altar em Siquém, se o altar em Moriá, se o altar em Hebrom, se o altar em Betel e o altar em Ai, não interessa o local. Interessa somente uma coisa: tenha seu altar, tenha seu lugar de adoração, tenha seu local de consagração a Deus. E com certeza Deus vai te abençoar nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude nessa manhã. Que Deus te abençoe, que a graça e que a infinita misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, meu amado irmão. E vamos fazer um fechamento geral aqui dessa lição, lição 2. A lição começou com esse título, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Olha o título aí, a fé de Abraão nas promessas de Deus. E eu quero que você que está em casa repita comigo. Se você achou talvez um pouco estranho, que é o título da lição, é assim, a fé nas promessas, porque não foi assim, escolhendo certo, porque falou tanto de escolha, o capítulo 13 é de escolha. É porque Abraão escolheu ter fé na promessa de Deus. Então, escolha ter fé na promessa ou nas promessas de Deus. Vamos terminar a lição repetindo o título? Por gentileza, coloca a capa da lição. Eu quero que você repita o título comigo. Volta a capa aí da lição, por gentileza. Vamos terminar lendo o título? Você pode ler comigo? 1, 2, 3. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, tenha fé nas promessas. Faça escolhas certas. Faça escolha em Deus. Que priorize a sua comunhão com Deus
e a sua família. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude e siga em frente, caminhando e adorando a Deus no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos nesta manhã. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder, neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Ó Deus, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação e a todos quantos, Senhor, estão sendo alcançados, ó Pai. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, felizmente estamos concluindo aí a nossa escola bíblica dominical, mas não desligue a sua TV, temos uma programação toda especial preparada para você. Lembrando que no próximo domingo, se Jesus não voltar e se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente aprendendo mais uma lição para a glória do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.